com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Você que está feliz com Jesus, deu glória. Aleluia, motivo de alegria, porque hoje estamos comemorando 30 anos de existência dessa igreja e já estamos no último dia de festa. Diga para o teu irmão, pegue na mão dele e fala: até o último momento, Deus ele serve o melhorzinho. É o último. Aleluia, coisa tremenda, né? Jesus é o único que até o fim da festa ele dá o melhorzinho para o seu povo beber. Aleluia, abra sua Bíblia comigo. Aleluia. O livro de Jó. Você vai estar abrindo, marca no capítulo 38, você também vai marcar bem no início. Nós vamos estar fazendo duas leituras breve. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Jó, capítulo de número 38. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar somente conversando com o capítulo 38. Capítulo 38, o primeiro versículo. Vamos achar o de glória. Diz assim a Escritura de Deus: e depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Vamos repetir somente esse versículo. E depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Somente até aqui. Assenta-se no seu banco e fica atento para ouvir a voz do Senhor. Amém, glória. Aleluia. Já como me é de costume, eu vou lhe enfadar mais uma vez com um pedido que eu não consigo deixar de fazer. Amém. Porque infelizmente sempre tem um ou outro que não dá ouvido. Você fala, mas no dia seguinte ele faz a mesma coisa. Eu quero te pedir agora que você deixe o seu irmão quietinho. Se ele é muito seu amigo, ele não te deixa quieto. Você vai agora se sentar no outro lado do banco, para que você fique ao lado de alguém que até você não conhece. Porque hoje Deus quer falar contigo. Hoje só tem um profeta aqui pela misericórdia do Senhor, nesse presente momento. Como diz a Escritura, quando um fala, que os outros se calem. Então agora é o momento de você ficar calado. O segundo pedido que eu venho fazer é que você não coma nada dentro do recinto da casa do Senhor. Eu estou aqui já aos 3 dias, querido, eu acho uma falta de respeito imensa. Talvez você pode não achar, mas eu acho muito feio a pessoa ficar chupando bala, comer biscoito ou ficar mascando chiclete dentro da igreja. Então, em nome de Jesus, joga teu chiclete fora, porque senão o Senhor te toma aí no teu banco, aí você engole o chiclete e vai dar um problema terrível. Hoje aqui é lugar de dar glória, é noite de exaltar, e não é noite de ficar comendo, bebendo e conversando. Amém? Que se você acredita, dá glória a Jesus. Queridos, o texto mencionado e a Escritura se relata de Jó. Eu creio que todos nós aqui, crentes ou não crentes, já tenham ouvido falar de Jó. Até diz um ditado popular que nós temos às vezes que ter paciência de Jó. Eu creio que muitos aqui não têm a paciência de Jó, mas talvez hoje Deus vai mudar a tua paciência. Aleluia. E vai te dar paciência como de Jó. Por que, querido? Jó, ele não era um homem precipitado. Jó, ele era um homem seguro em quem ele cria. Ele era seguro a quem ele servia. Jó era um homem que não se prostrava diante da adversidade. Jó era um homem que ele tinha muitas características que
cristãos tivessem, talvez a nossa vida seria uma maravilha. Querido Jó, quem sabe, ele perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus camelos, perdeu seus jumentos, perdeu suas ovelhas. Quem sabe, a Escritura sabe que o camelo naquele tempo, ele era muito usado para viagens longas, viagens a qual havia necessidade de atravessar o deserto, porque o camelo é um animal que, bebendo água, ele acumula água na sua corcova, e por muitos dias ele não necessita de beber água. Também sabemos que o jumento era um animal de viagens curtas, na qual você passava por cidade em cidade, e ali você tinha condições de alimentar o jumento. Já as ovelhas era aquele animal muito utilizado por causa da lã. A lã servia para esquentar o frio, a lã servia para fazer casaco, para cozer tapetes. A lã naquele tempo era muito utilizado também para quem fazia a travessia pelo deserto, porque quem atravessava o deserto sabe que no dia era muito quente, mas durante a noite o frio do deserto era tão intenso que era capaz de matar uma pessoa se não tivesse agasalhada. Agora, queridos, olhando para as riquezas que Jó tinha, eu observo que Jó, ele era um homem muito requisitado naquele tempo. Por quê, queridos? Jó, ele tinha muitos camelos, ou seja, muitas pessoas que talvez não tinham condição de possuir um camelo, eu creio que chegava até Jó e talvez alugava o camelo de Jó para atravessar o deserto. Também aqueles que não tinham condição de ter um jumento, talvez chegava até Jó e dependia de Jó para aquele jumento. Eu fico imaginando quantas pessoas naquela redondeza se agasalhavam com as ovelhas, agora era arrancada a lã das ovelhas de Jó. Ou seja, querido, Jó, ele era um homem a qual muitas pessoas dependiam dele. Jó era um homem de respeito, Jó era um homem muito requisitado. Só que agora, queridos, o que acontece? Jó, sendo um homem digno, sendo um homem fiel a Deus, Satanás se levanta contra ele. Satanás agora não aguenta ver a santidade e a sinceridade de Jó, e agora Satanás decide a se levantar contra a vida de Jó. O que eu quero dizer com isso, queridos? Talvez muitas pessoas pensam e atribuem alguma luta ao pecado, atribuem alguma luta a uma falha humana. Queridos, nem sempre uma luta, uma adversidade que chega até a minha e a tua vida é devido à nossa falha, é devido a nossos pecados. Muitas das vezes até mesmo a obra que você está realizando nessa igreja está incomodando o diabo. Muitas das vezes o trabalho que você faz de evangelismo está incomodando o diabo. Muitas das vezes você é uma esposa excelente que cuida bem do seu esposo, respeita ele como marido, não trai o seu esposo com outro homem, isso incomoda o diabo. Também você, sendo esposo, honra a tua esposa, isso logo também incomoda Satanás. Talvez também você que é funcionário dentro da empresa a qual você trabalha, devido você não roubar o seu patrão, devido você ser honesto com o seu patrão, Satanás logo se levanta. E queridos, quando Satanás quer se levantar, ele usa o mais próximo que tiver. Se for um crente desligado, ele usa um crente. Se for uma pessoa no seu serviço, ele usa também ela. Satanás, quando quer trabalhar, ele não escolhe pessoa, ele não escolhe religião, ele não escolhe altura, ele não escolhe cor, porque ele quer atrapalhar a vida do crente, ele quer atrapalhar a vida do servo de Deus. E é por